Glória a Deus, boa noite mais uma vez, né? A gente faz esse culto híbrido aqui de louvor e adoração, tem alguns irmãos na igreja, mas nós estamos gravando agora para os nossos canais digitais, tem abençoado muita gente, né? E Batista Alfa e Ômega, no YouTube, no Facebook, no Instagram, curta, compartilha, né? Lá nós temos vários estudos, já temos estudo completo do livro de Filipenses, temos estudo completo sobre as parábolas de Jesus, muitas outras coisas. Estamos na nossa sequência de palavras sobre o estudo de Gálatas. Não, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Hoje, nessa noite, o Espírito do Senhor me trouxe uma palavra sobre a vida, né? Sobre a intensidade da vida, porque Deus me visitou com esta palavra. Toda vez que nós vemos uma pessoa presa, uma pessoa que está doente, uma pessoa que consegue alcançar algo na vida, ela olha atrás e fala a seguinte frase: quanto tempo eu perdi? Todos nós, em algum momento da vida, olhamos para trás e fazemos essa reflexão, né? Então nós vamos estar trabalhando hoje sobre com que intensidade a Bíblia orienta que nós vivamos. Se você quiser me acompanhar, eu queria convidar vocês a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 9:10. 9:10, Eclesiastes. Falando para os meus amigos aqui digitais, né? Nós estamos aqui com a sede física em Maricá, na Rua Correia Dutra, 100 metros do Ferro Velho do Lelei. Nossos cultos são quarta-feira às 19h30, domingo de manhã, escola dominical 9 horas às 10h20, culto matutino de 10h30 até 11h20 e à noite às 19 horas o culto da Palavra de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. Sábado, consagração, das 10 da manhã às 11, com o horário que a gente viu, que muitas pessoas, né, trabalham muito e não estariam disponíveis tão cedo. Eclesiastes 9:10 diz assim a palavra do Senhor: tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Digam graças a Deus. Meus irmãos, obrigado. Nós estamos vendo aqui um texto de Eclesiastes. Eu sempre gosto de falar, né, que Eclesiastes é o ápice da sabedoria do homem de Deus, porque nós temos aprendido que Salomão, ele escreveu o livro de Cantares na sua mocidade, ele escreveu o livro de Provérbios adulto e Eclesiastes na sua velhice. Salomão, que foi o maior homem em sabedoria. Meus irmãos, nesse momento, eu queria convidar você a refletir, né, sobre as oportunidades que Deus dá. A vida, ela leva-nos às vezes a caminhos que muitas pessoas trilharam. Tem até uma anedota, né, que diz que o inteligente, ele aprende com seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Essa palavra foi me dada aqui em oração, porque o Espírito do Senhor me fez recordar de fala, né, de uma grande obreira que dizia que nunca tinha tempo para fazer a obra do Senhor, e um dia ela foi medicada, deu um problema na perna, e um simples problema na perna foi generalizando algumas infecções, e ela sentiu que ia a óbito. E ela falou ao Senhor: Senhor, se eu tiver outra oportunidade, eu vou estar fazendo a tua obra de uma maneira melhor. Como psicanalista, né, várias vezes as pessoas chegam até nós e sempre há a figura do remorso, que eu até trabalhei no culto de manhã, né, sobre o arrependimento e o remorso. O remorso sendo como uma lacuna que leva-nos muitas das vezes à culpa, mas não leva uma mudança real na nossa vida e na nossa perspectiva. A grande verdade, meu irmão, é que algumas coisas passam-nos percebidamente, mas ao mesmo tempo desapercebidas. A vida, ela está passando muito rápido.
Se nós olharmos, o ano já acabou, né? O ano que mal começou. Nós vemos aí, bem dizer, a gente já está no Natal. E a vida, ela passa, né? A vida, ela é ciclos. Você tem o ciclo da infância, o ciclo da adolescência, o ciclo da vida adulta, com joviedade. Você vai ficando um pouco mais adulta ou madura, até se tornar uma pessoa serena. A grande questão é como você está vivendo a sua vida hoje, né? Eu tenho jovens em casa e eu creio que esse deve ser o debate de toda a família atual, né? Como que aqueles jovens estão perdendo tempo, às vezes em quarto, com telefones, né? Não é uma questão de saudosismo de gerações, não. Todas as gerações tiveram seus hábitos. A gente tem que se adaptar com essa nova modalidade. Na geração Z, se eu não me engano, que é uma geração voltada à informática, que é uma geração voltada ao virtual. O mundo é isso, exemplo. Eu sou pastor, ainda que eu não tenha uma grande idade, tenho 43 anos, mas eu fui consagrado muito novo. Eu nunca me imaginei fazendo um culto virtual aqui, olhar para celular, que a gente era acostumado com aquelas questões ainda, fez muito, né, Antônio Carlos? Que a gente pegava a banda, ia para a rua, você ia pregando, né? Tinha nomes, eu esqueci agora, fazia aqueles ao vivo ali. Hoje essas coisas estão diminuindo, né? A penetração da internet é muito grande. Mas eu quero levar você à reflexão, né? Sobre o que a Bíblia diz. Tudo que te vier a tuas mãos. Primeira coisa, irmão, tudo que vem à tua mão, ele é algo que foi permitido pelo Senhor. Às vezes, até uma coisa ruim, uma amizade ruim, uma oferta ruim, de alguma forma não foi Deus. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. O tentador é o diabo. Mas desde o momento que chegou até você, você tem condições de renegar e ter uma experiência. Todos nós, infelizmente, já tivemos o desprazer de ser chamado por uma parada errada, ser chamado, às vezes, para usar drogas, para bebidas, e creio que muitos, no primeiro momento, infelizmente, nem falaram não, mas alguns conseguiram, depois de ver que aquilo era nocivo. A grande questão é que tudo que te vier às tuas mãos, né, para fazer, você tem que selecionar o que é da parte de Deus para a tua vida, o que é da parte do homem e o que é da parte do nosso adversário. Porque a Bíblia diz que tudo que vier à tua mão, e quando ela fala tudo, né, não é a generalidade, ou seja, mas é a essência de tudo aquilo que for aprovado pelo Senhor, façam conforme as tuas forças. E Salomão, como ele era muito sábio, ele não poetiza, ele fala até algo grosseiro, não no grosseiro de rude, não no grosseiro do sem gosto, mas algo assim muito real. Olha, quando você morrer, ali você não vai ter projeto, você não vai ter sabedoria. Então, nessa noite hoje, nós estamos chamando a atenção o que você está fazendo com a sua vida. É uma reflexão. O que você está fazendo com a sua vida? Você tem estudado? Você tem tentado subir de vida? Eu estava estudando, fazendo alguns cursos, eu achei algumas frases, né, muito interessantes de alguns professores para concurso, que eles falaram, olha, treino pesado, jogo leve. E eles também falam assim, se você tem que escolher, você quer um presente difícil ou um futuro fácil? No sentido, é óbvio, ali era para concurso de se esforça hoje, fica sem sono hoje, faz as coisas hoje, para que quando você tiver menos disposição física, para que quando você puder usufruir daquilo que Deus está te dando. Então, meu irmão, eu faço uma pergunta a você, e essa pergunta é de Deus para a sua vida. Como é que você está vivendo a sua vida hoje? Né? Cada um sabe de si, cada um dá conta de si. Você está fazendo o melhor para Deus? Você está usando o pouco que você tem? A obra de Deus é muito pouco, irmão. Meus irmãos, eu ministro o Evangelho e oro a Deus muito por fazer muito pouco, porque nós tentamos ter uma vida íntegra fora daqui, correto? Como todos nós, sermos cristãos não na igreja, mas fora. Abrimos essa igreja, eu falo pelo nosso ministério, quarta-feira, domingo, sábado, nós envolvemos, né, com questões externas muito pequenas,
mas todo o restante nós estamos cuidando da nossa família, do nosso trabalho. Se você observar, a gente faz muito pouco para o Senhor. O Senhor, Ele nos dá muito, mas nós fazemos muito pouco. Então, o pouco que Deus te pede, que é para você evangelizar, né? Eu, quem me conhece, né, me dê esse voto de confiança, porque as pessoas que me conhecem sabem que estou falando a verdade. Sou uma pessoa muito discreta, mas às vezes eu peço, evangelize, compartilhe os vídeos da igreja, o que é a palavra. Se você não se sentir bem com os vídeos da igreja, pode acontecer, tem maturidade, encontre um canal que você goste, compartilhe, você está evangelizando. E a gente vê às vezes o povo de Deus tão inerte, não entrega no papel, não faz uma oração, não compartilha produtos espirituais, não ora pelo seu patrão. O que está acontecendo com a vida espiritual dos crentes? Os dias, meus irmãos, são maus, são dias no qual o homem é privado, de toda sorte de bondade. Os dias atuais são dias escatológicos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Nós vemos hoje já muitas igrejas sem amor, muitos sacerdotes, muitos irmãos. Não adianta a gente culpar o mundo, é muito fácil. Nós vemos guerra, rumores de guerra, nós vemos o Senhor Jesus voltando, e às vezes a pessoa querendo se projetar para coisas que não sabe nem se vai usufruir. Irmãos, eu preguei hoje de manhã sobre isso. Se você quiser ver a mensagem de manhã, você vai ver sobre a necessidade de nós agradarmos a Deus. Nós pregamos sobre Romanos 11:36, que por Ele, para Ele, por Ele foi feita todas as coisas, que muitas das vezes nós queremos agradar autoridades, chefes, pessoas que nós falamos que é importante, porque na verdade, né, nós somos iguais diante de Deus. Quando você ouve aquela frase arrogante, que infelizmente até alguns cristãos, às vezes líderes, falam, você sabe com quem você está falando, né? Que nós somos tudo igual, né? Voltaremos ao barro. Então, meus irmãos, que nós venhamos glorificar o nome de Deus, que nós venhamos glorificar o nome do Senhor. E Salomão, ele fala, tudo que tiver a tua mão, faça. E eu falo hoje, para você, nessa noite, tenha intensidade em amar a pessoa que Deus te deu. Não deixa para depois falar que ama, que ela é bonita. Às vezes, né, você está vendo um filme ali, e a pessoa é bonita, meu Deus, que mulher bonita, né? Você conversa com a pessoa mesmo, mas se você já refletiu, quanto tempo você não fala isso para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada, para sua filha, quanto você é bonita. Todo mundo gosta de elogio, não faz mal não. Quanto você é importante para mim, amigos que caminham com você tantos anos, há quanto tempo você não olha e fala, poxa, obrigado, só não vai nem entender, mas obrigado por quê? Por você ser meu amigo, por você me ouvir. Viva as relações interpessoais intensas, viva seus projetos intensos como não se existisse amanhã, sabe? Não perca tempo com ócio, com sono. A Bíblia orienta isso, tudo que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Isso é uma fonte de vencimento de depressão, porque a depressão ela pode ser endógena, quando é uma doença mesmo que você tem que tomar remédio a vida toda, já quando diagnosticado. A igreja é muito ignorante, foi muito ignorante com as questões psicossomáticas. Antigamente o depressivo ele era endemoniado, não tem nada disso. A gente vê Elias na caverna ali, querendo a morte, no estágio, né, de depressão profunda, e Deus resgatando ele. A gente vê outros personagens bíblicos. Então, meus irmãos, a grande questão é que quando você não para, quando você é dinâmico, você está falando assim para o dono da vida, obrigado, Senhor. Você está agradecendo a Deus porque acordou, você está agradecendo a Deus porque almoçou, você está sendo grato a Deus por tudo que Ele tem depositado em tuas mãos. Meus irmãos, a grande maestria da vida não é o que conquistamos, é como reagimos com os baques. Qualquer pessoa que bate um recorde mundial, atleta, qualquer pessoa que consegue um grande feito, ele errou 200 vezes aquilo, 300 vezes, 400 vezes, para somente às vezes uma vez aprovar. Se você não é gênio, talvez você faça concurso público 20, 30 vezes, 15 estados, viaja o Brasil todo
para uma única provação. A questão não é como você se reage diante da vitória. A questão é quem você é no dia a dia comum. Seja uma pessoa proativa, ame a vida. Eu não estou falando nada de coisa fantasiosa e real. Eu não estou falando que você tem que ser feliz todo dia. Há dias que a gente está triste, há dias que somente Deus sabe o que temos que passar. Mas em todos esses dias haverá Jesus. A todos esses dias haverá a presença de Deus. Deus é com você aonde você estiver. Deus é Deus de monte. Deus é Deus de vale. Deus está com você quando você está na cama. Deus é com você quando você está numa festa. Deus é com você quando você está passando vergonha. Deus é com você aonde você estiver. Deus, Ele não ama o que você se tornou. Deus não ama o que você tem. Deus ama quem você é. Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que somos pessoas que não vivemos sem a graça de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero te encorajar esta noite a você viver uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor, cheia da presença de Deus, e dizendo a partir de hoje que cada momento da tua vida é valioso, porque esse minuto e esse segundo não vão voltar mais, e não se torne a turma que fica olhando para trás e dizendo, eu poderia ter feito mais, quando o Senhor fala com você nesse momento hoje. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, aqueles que quiserem me acompanhar, em 2 Reis 13, 14 em diante. 2 Reis 13, 14 em diante. Um Deus que quer dos teus servos intensidade de vida. Viva uma vida intensa com Deus. É o tema da nossa mensagem. 2 Reis 13, 14 em diante diz assim, 2 Reis 13, 14 em diante é a morte de Eliseu. Diz assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença que morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu a vê-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Disse-lhe Eliseu, toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Então disse Eliseu ao rei de Israel, põe a mão sobre o arco. E pegando ele o arco, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu, a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento contra os sírios, tu ferirás os sírios. Continuando. Parei no 17, né? Isso, até eu consumir. 18. Disse mais, toma as flechas, e o rei a tomou. Então disse o rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes. O homem de Deus se indignou muito contra ele. E disse, 5 ou 6 vezes deveria tê-lo ferido. Então terias derrotado os sírios até os consumir. Glória a Deus. Grande esse mistério. Grande é o mistério dessa palavra. Primeiro nós estamos falando de questões espirituais. Nós estamos falando de movimentos espirituais que o homem carnal ele não entende. O profeta mesmo moribundo, ele estava intenso. Você viu que a Bíblia diz que Eliseu já estava acometido da doença que ele morrera. Então nós vemos ali 2 vidas. Um que viveu até o último momento fazendo a obra de Deus, um que viveu até o último instante pregando o Evangelho. Depois disso, simplesmente Eliseu morre. E outro com reinado, buscando ajuda espiritual, e ali Deus faz um ato profético, e ali numa intimidade com o profeta, abre a janela e bota para o oriente, atira, ferirás o sírio. Sabe o que eu aprendo com isso? A minha vitória primeiro tem que vir do reino espiritual. A minha vitória é conquistada no reino espiritual. E o reino espiritual nos oferece muita batalha. A Bíblia diz que Daniel começou a orar, e o anjo de Deus aparece a Daniel e fala, Daniel, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia a tua oração foi atendida, mas o príncipe da Pérsia e da Grécia me resistiu.
Daniel orou e o Senhor atendeu. Você orou e Deus já te atendeu. Você orou, talvez Deus te atendeu. Posso ouvir um glória a Deus? Você orou e Deus já te atendeu no reino espiritual, mas talvez esteja preso, talvez esteja retido. É a necessidade de oração, é batalha, é guerra. E Deus mostra ali ao rei Israel: atira, você já feriu os sírios, a promessa de Deus já saiu. Eu quero falar uma coisa para você que está me ouvindo: tem promessa de Deus sobre a tua vida. Talvez ela está retida, talvez ela está ali com os anjos, ali como no Gabriel. A Bíblia diz que demorou 21 dias esse mistério, tá bom, meus irmãos? 21 dias, mas Daniel não ficou 21 dias esperando, ficou jejuando, orando. E ali, meu irmão, tem promessa de Deus para a tua vida, tem promessa de Deus para a tua casa, tem promessa de Deus para o teu ministério. E aí Eliseu dá outro exemplo: fere a terra. Agora Deus já feriu as potestades dos ares, Deus vai ferir o inferno agora. O inferno vai ser ferido. Atira para o chão, atira para onde sobe simbolicamente o mal, debaixo das profundezas da terra, do inferno. E ali, quando ele atirou 2, 3 vezes com um frecheiro com mais de 15 flechas. Faltou, sabe o que? Energia. Faltou, sabe, reverência. Com o diabo não se brinca. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Eu já preguei isso aqui, vou repetir, porque eu estou aqui para ensinar, para ser pedagogo. Eu não estou aqui para ter palavras bonitas. Palavra bonita é aquela que transforma o servo do Senhor. Pega um lugar, aqui uma parede com um buraquinho desse tamanho. O diabo, se tiver esse buraquinho, ele pega, vai abrindo, abre um buraco. Quando vê, ele derrubou o muro. Não deis lugar ao diabo, meu irmão. Não se enganeis, as más conversação corrompe os bons costumes. Vida de crente tem que ser íntegra. Vida de crente tem que ser no altar. Vida de crente tem que ser tapando as brechas, porque elas aparecem, porque nós somos falhos sim, nós pensamos coisa mal, mas o sangue do Cordeiro, ele vai nos perdoar cada vez que pecamos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, diante do Senhor, diante da presença do Espírito Santo de Deus, eu falo nessa noite: viva uma vida espiritual intensa com Jesus. Viva uma vida espiritual, de guerreiro espiritual, A vida é muito bonita, irmãos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Eu tive depressão, eu orei muito, mas a prova é Deus me curar através de tratamento. Nada, meu irmão, nada dá prazer, Antônio, nada dá prazer. O dia está lindo lá, você se levanta, aí você fica 2 minutos, 10, aí volta para a cama, você se acha um menor. Eu hoje olho, o Senhor está tão maravilhoso comigo. Eu com 3 escritórios de advocacia, com a família perfeita, uma profissão, eu diante de Deus, tendo que ser tão grato, sendo escolhido de Deus, e nós diante do Senhor, vendo a vida tão ruim, vendo a vida, sabe, como se ela fosse ruim. E Deus foi bom comigo e me resgatou desse lamaçal. E hoje, cada vez que eu me levanto, hoje, cada vez que eu agradeço a Deus, hoje, cada vez que eu tenho o fôlego de vida, eu falo para vocês: a vida é maravilhosa com Jesus. A vida é maravilhosa na presença de Deus. A vida é maravilhosa porque Deus, Ele é conosco. Então, meu irmão, agradeça a Deus por cada instante, por cada segundo. Agradeça a Deus por tudo aquilo que vem à tua mão. E eu oro a Deus que o Espírito do Senhor fale melhor ao teu coração. Que o Senhor visite a sua vida de uma maneira grande e poderosa. Que Deus abençoe ricamente a tua vida e teu ministério. Que Deus faça com que você acorde pela manhã, dizendo: este é o dia que fez o Senhor, alegremos, regozijemos nele. Falamos hoje pela EBD sobre a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6.
E importa que aqueles que creem, acreditam que Deus existe e é galardoador daqueles que o temem. Talvez a sua vida possa estar num momento muito difícil, mas eu, como ministro do Evangelho, como Eliseu, eu pego esse arco espiritual agora com você pela fé e já lanço palavras de maldição contra todo mal na tua vida, e o Senhor irá te honrar de uma maneira poderosa. Há poder na palavra de Deus, há poder na pregação do Evangelho, há poder nos lábios dos ministros de Deus. E eu declaro bênção sobre a tua vida, milagre sobre a tua vida. E lembre-se que já diz o poeta: antes do amanhecer, a noite fica mais escura. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Viva a vida intensamente, para que você não seja uma dessas pessoas que lá na frente se arrependam e digam: eu poderia ter feito mais. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor Deus fale o coração de vocês, em nome de Jesus. Amém.